Estamos de volta com o Multiverso e agora nós vamos falar de terapia, um tipo de terapia holística. Nós temos um prazer enorme de receber aqui Choque. A gente já tinha recebido o seu esposo, que está no backstage aqui da 92, o Magno Schandeck, né? E agora a gente está recebendo ela, a Denise Bender, que vai falar um pouquinho de constelação familiar. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Que bom recebê-la aqui. E ó, a gente recebeu. Denise, pode posicionar melhor teu microfone bem na tua frente mesmo aí para isso. Aí a galera vai conseguir te ouvir melhor. Aí, fechou. Ô, Denise, que delícia de bolachinhas essas que você trouxe pra gente. Eu aprendi com a minha mãe. E a minha mãe também já aprendeu com outras pessoas. E a gente, como a gente veio morar na Gaivota há pouco tempo, sim. Eu pensei, vou fazendo isso aí pra gente ir engrenando, né? E é uma coisa boa, todo mundo gosta. Imagina quem não quer o gostinho da bolacha da vovó, né? Gente, com um cafezinho, melhor coisa do mundo. E agora você tá chegando em Balneário Gaivota. Vocês vêm de onde no Rio Grande do Sul? De Santa Rosa. Santa Rosa, né? É 60 quilômetros da Argentina. É longe. Bem longe. Muito longe. Bem longe. Então, e como é que vem parar em Gaivota? É que a gente tinha vindo para veraneio. E aí, quando a gente veio, a gente gostou muito da cidade. Porque assim, ó, tranquilo. Sim, é bom. Ai, meu Deus, na Santa Rosa, assim, é bastante agitação, sabe? Uhum. E aqui é mais tudo na paz, assim, sim, digamos, né? Então, mas a gente gostou bastante. Perto de tudo, né? Por exemplo, o Gaivota fica mais perto ainda de Porto Alegre, sim, capital. Muito. Vocês estão perto aqui de Criciúma, Florianópolis. Muito. Então tá tudo bem. Em Gaivota a gente tem aí uma audiência incrível. Inclusive o Arildo, que já mandou uma mensagem. Tá ouvindo a entrevista de hoje. Lugar lindo demais. Então o Magno já veio aqui outra vez, o Magno Schandeck, e falou sobre as terapias, alguns tipos de terapia. E hoje a gente vai focar na constelação familiar, que é um tipo de terapia que as pessoas têm procurado cada vez mais. Então nós vamos entender, Denise, para começar, o que é a constelação familiar. A constelação, ela é uma ferramenta fenomenológica, a gente fala, porque ela é um fenômeno, ela simplesmente acontece. Uhum. A gente faz um sistema, todas as pessoas fazem parte de um sistema, e nesse sistema às vezes há alguns traumas, assim, algumas mágoas que fica de todo tipo. Uhum. Então, por exemplo, assim, ó, o Bert Hellinger, que é o descobridor da constelação, ele era um psicoterapeuta alemão. E ele, numa das suas viagens para a África do Sul, ele foi para uma tribo. E lá nessa tribo ele viu que as pessoas, os membros da tribo, eles sentavam e resolviam os seus problemas em uma roda. Então ali eles colocavam as situações, os problemas, os sentimentos, tudo que naquele momento ali estava afetando o desenvolvimento do convívio, então, digamos assim. E ia se resolvendo. Então, assim, é uma coisa que não é nem energético, porque é uma coisa que tu vai fazendo e vai descobrindo e vai tirando, a gente vai eliminando, é uma coisa fantástica. Eu tentei visualizar, então, a constelação familiar, né? Uhum. Então, são os pontos da família, cada integrante num sistema. Isso. E através, então, de conversas, vão identificando esses traumas. Então, você falou de quem descobriu, né? Há quanto tempo já que existe a constelação? Eu não saberia te dizer agora, mas esse senhor, o Bert Hellinger, ele que descobriu, ele nasceu em 1925. Sim. Então ele, com 20 anos, ele queria ser padre. Mas ele acabou indo pra guerra. Daí desistiu de ser padre a partir disso, porque ele disse que não queria ser professor. Mas depois ele acabou, né, projetando tudo isso pra frente. Mas o tempo da constelação eu realmente não vou saber te dizer agora. Mas assim, é algo que eu já ouço há muito tempo, mas ao mesmo tempo ele tem ares de algo recente, né? Porque as pessoas estão conhecendo. Exato. Então, aqui a gente está falando pessoal, aqui no Multiverso a gente tem tratado aí de saúde mental, já falamos algumas vezes, e essa é uma forma de você buscar ajuda, né? Geralmente quem procura a constelação? A constelação, ela serve para qualquer tipo de pessoa, de tratamento, de atendimento, porque tu pode constelar uma situação, uma casa, um bichinho,
A gente já constelou um mato, né? Uma florestinha que estavam derrubando. A gente fez para não derrubarem e deu certo. Então, assim, são coisas bem aleatórias, mas o que tu fizer vai dar certo. Qual é a percepção que se tem quando tu faz a constelação de uma floresta aí, que tu falou da árvore? Como é que tu consegue identificar fazendo um trabalho como esse? Essa situação como não é pessoal, assim, eu vou comentar. A pessoa que veio nos procurar pra gente montar um grupo meio urgente, assim, pra fazer, ela disse, gente, estão derrubando o mato, vamos fazer pra não derrubarem, né? Aí a gente começou a fazer, tinha uma pessoa que representava o dono da propriedade, tinha outra pessoa que representava a situação do mato. Aí a outra pessoa representava a pessoa que estava derrubando, então ela queria construir, enfim. E a gente via os sentimentos dessas pessoas, assim, principalmente a pessoa que estava derrubando, como se fosse um carrasco. Porque a gente não consegue, porque a natureza é pura, né? Então a gente não consegue mensurar o que se sente nisso, mas a gente enxergando a pessoa representando isso, tu consegue ver porque ela estava totalmente rígida. E isso vem de algum lugar, né? A gente não consegue imaginar. E como é que foi essa representação? Só para eu poder entender, assim, é uma roda que vocês fazem? A gente faz uma roda, a gente faz outras uma meditação pessoas, de iniciação. Tá. E aí a gente vai colocando. A fulana vai representar a árvore, a outra pessoa representa, né, a situação. Aí vocês vão conversando, exatamente, meditando. Daí a gente, a consteladora, no caso, né, chama a pessoa e diz, o que você está sentindo? A pessoa diz, tô sentindo medo, raiva, ódio, né, várias coisas. E aí a gente vai olhando para cada local para ver o que está acontecendo com outra pessoa. Se tem alguém virado meio de costa, a gente já consegue entender que ali tem um conflito. Tá. Então a gente já você vai analisando. Exatamente. E vai os papéis, eles vão trazendo a energia para aquele ator, né? Vamos usar essa expressão aqui, mas ele vai trazendo a energia do personagem que ele está interpretando. Isso aí. E você não consegue não falar o que tu tá sentindo. Por mais que eu tô aqui, com medo, representando, tô com medo. Mas eu não consigo ficar sem falar. Eu tenho que dizer, eu tô com muito medo. Sim. A gente tem que falar. Tu não consegue segurar pra ti. A gente fala sem... Olha só que interessante. É muito interessante. E assim, então, mas sabe, a pessoa tem um problema de depressão, um problema com finanças, tal, isso abala muito ela. Daí vai lá, procura, geralmente, quantas sessões precisa fazer de uma constelação? A gente normalmente faz uma consulta de iniciação, que a gente faz uma análise da pessoa, vê, porque às vezes a dor no braço nunca é a dor no braço, vem de algum lugar. Por exemplo, o dinheiro muitas vezes tem a ver com o pai, falta de dinheiro ou não administrar dinheiro tem a ver com o pai, assim. Falta de afeto tem a ver com a mãe, porque às vezes a gente faltou um colinho, né, quando a gente era criança. Ou em alguma situação que aconteceu que tu precisava da minha mãe não estava ali. Estava indisponível. A gente precisa estar disponível, né? Mas é bem interessante porque isso tudo tem a ver com as leis que a constelação mostra para nós, né? Que são as leis do pertencimento, da ordem e da hierarquia, tá? E do equilíbrio. O pertencimento, eu faço parte da minha família. Mas se a minha avó teve um aborto, vamos supor, e ninguém sabe. E o meu pai não está indo bem, eu não estou indo bem, assim, a gente vai fundo descobrir o que está acontecendo. E já aconteceu da gente descobrir que a minha avó teve um aborto. Sim. E a partir disso a vida do meu pai começou a melhorar. Então, assim, é bem... Então tem o pertencimento, a hierarquia, tudo isso vocês vão analisando. Isso aí. E a ordem funciona desse jeito. Se tu não seguir a ordem da vida, né? Tu, por exemplo, assim, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Primeiro companheiro, segundo companheiro, terceiro companheiro. Bisavós, avós, pais, nós e os nossos filhos. Então, quanto mais antigo, mais alto é o poder, digamos assim, né? Sim. Então, o meu pai é maior que eu. Eu sou maior que o meu filho. E se algum dia o meu pai se põe num lugar de pequeno, que ele tá totalmente, né, assim, atrás do que ele deveria ser, eu tenho que me guardar numa caixinha, me botar menor que ele. Pra ele ficar maior. Pra ele conseguir. Olha só.
Entendi. A gente não pode nunca pisar nos nossos pais, porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles dão conta. Olha, tudo que eles viveram antigamente, né? Então, assim... Sim. É bem fácil, só que a gente não consegue. Sim. Muitas vezes, que nem dizem, a gente cresce e vira pais dos nossos pais. A frase é essa, mas a gente não pode. A gente tem que se guardar numa caixinha, porque eles... Eu gostei disso aí, hein? Eles podem. Eles podem. Ô, Denise, nosso tempo voa. Mas você, rapidamente, você tem uma história com seu filho, mas assim, em alguns segundos, né? Tenho. Ele não falava, você fez uma constelação. Durante a pandemia ele parou de falar totalmente, a gente fez uma constelação para entender por quê, né? Tá. E depois de psicólogo, fono, tudo, a gente descobriu que eu tive um aborto. Tá. E aí a gente colocou essa pessoinha no lugar dela e depois... Restabeleceram a ordem. Isso, a gente refez a ordem. E isso foi à tarde e à noite ele começou a falar. Gente do céu. É muito... Dá pra chamar de mágico, assim, porque é fantástico. É muito bom. Gente, Denise, adorei, Denise. Você tem uma paz, me trouxe uma paz pra essa sexta-feira que eu precisava, gente. Ai, tô louca pra fazer uma constelação contigo, hein? Ó, o Magno Xandec está aqui no backstage, escutando a gente, com o seu filho maravilhoso. Como é que é o nome do filhote? Olavo. Bom nome, hein? Denise Bender, volte sempre. Obrigada. Vocês que estão atendendo lá no Extremo Sul, gente, Balneário Gaivota, como é que faz pra entrar em contato com vocês? A gente tem um Instagram, é @umcasaldeterapeutas. Tá. E lá tem o link do WhatsApp, a gente consegue atender vocês bem certinho. Arrasou. E é isso aí, no mais a gente vai conversando. @umcasaldeterapeutas, gente, demais. E assim a gente vai ficando com mais uma semana incrível, boas energias pra todo mundo. Vamos restabelecer a ordem da nossa vida e você fica agora com Transtornados. Tchau.